Doutor Geraldo, doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença de vocês dois. Eu já queria começar perguntando quais são as complicações nas abordagens pela psiquiatria e pelas neurociências dos transtornos psiquiátricos, mais especificamente das psicoses, como a esquizofrenia. Começar? Pode começar, doutor Geraldo. Quando você fala numa doença orgânica, diabetes, broncopneumonia, hepatite, você tem maneiras fáceis de dimensionar. O diagnóstico é fácil em geral e você tem exames clínicos que você pode medir a intensidade da doença e propor um tratamento em cima disso. Quando você fala nas chamadas doenças mentais, isso é um pouco difícil. É difícil quantificar, na minha maneira de ver, sintomas, não tem essa objetividade que a medicina orgânica tem das doenças orgânicas. A complicação é, uma parte da psiquiatria hoje, bastante influenciada pela neurofisiologia, tenta achar medidas que de alguma maneira ajudem no tratamento dessas doenças. E uma parte da psiquiatria não acredita que isso seja possível, principalmente quando a gente fala de esquizofrenia, de coisas desse porte. Então, para a gente, eu me incluo nesse segundo grupo, a gente tem que avaliar muito mais a história das pessoas e trabalhar a história das pessoas e não se preocupar com buscas de marcadores, de moléculas ou de coisas que quantifiquem a doença. A complicação é que a psiquiatria está dividida, é isto. Eu concordo com o Geraldo que nós estamos num tema muito complexo. Nós estamos falando de doenças que a gente chama de doenças mentais, mas o que é mental? Uma das discussões mais complexas, e mesmo em lugares em que a gente discute isso, por exemplo, com pós-graduandos ou com psiquiatras mais qualificados, as pessoas se atrapalham para a definição do que é mental. Mente é um conceito filosófico. Como é que você fala que você tem uma doença de um conceito filosófico? Um pneumologista trata do pulmão. Mente é um conceito filosófico extremamente útil. Por quê? Porque ele tenta dar conta da complexidade que transcende o cérebro. No entanto, as patologias que a gente conhece, elas são disfunções do cérebro, tá certo? Então, essa dualidade faz com que a gente tenha abordagens que se atrapalham. Quando a gente olha isso de um ponto de vista neurofisiológico, a gente entende, por exemplo, que quadros de ansiedade têm algumas disfunções. Só que esses quadros de ansiedade, assim como o Geraldo está falando, eles estão num contexto de complexidade enorme, que é o indivíduo. Se o pâncreas dele é único, ou o fígado é único, imagine a saúde mental dele. Então, esta complexidade é muito difícil de ser quantificada e de ser entendida em profundidade. Mas isso não significa que não seja possível se aproximar disso. E se você olhar nos últimos 20 anos, houve grandes avanços. Agora, diferente do que o Geraldo está falando, eu não acho que a psiquiatria atual está pautada na neurofisiologia. E por que eu digo isso? Porque a neurofisiologia ainda não contribui para a clínica o suficiente para pautar as doenças. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Não se conhece profundamente as vias que estão alteradas no transtorno bipolar ou na esquizofrenia. E, obviamente, na esquizofrenia, tanto na esquizofrenia quanto no transtorno bipolar, você tem várias possibilidades. Nós trabalhamos com síndromes. E o que acontece é que a psiquiatria, ela tem até como ideia se aproximar disso, mas ela não consegue. Então, a grande crítica que um dos maiores ou mais importantes diretores de pesquisa mundial, que é o Thomas Insel, que coordena o Instituto Nacional de Saúde Mental, de Pesquisa em Saúde Mental lá nos Estados Unidos, ele faz a classificação americana atual. Ele fala que essa classificação ela é provisória. Nós precisamos entender melhor as doenças. Agora, veja. Primeira coisa, ele levou a doença para o cérebro.
A sua frase foi clara. Nós não achamos que a doença seja do cérebro. A doença é da vida da pessoa. Claro que tem uma inscrição cerebral, não é impossível. Tudo em nós tem uma inscrição cerebral. Mas para a gente, a doença é da vida da pessoa, dos fatos da vida das pessoas, da maneira como organizam-se as relações na infância dessa pessoa. É uma visão diferente, acho que essa diferença está clara aqui. Quanto à neurofisiologia, uma das principais revistas que existe na ciência brasileira é a revista da FAPESP, chama Pesquisa. 95% do que se fala de psiquiatria lá é neurofisiologia. A gente fez um trabalho em cima disto, praticamente só neurofisiologia. Não há na revista, que é uma das principais revistas da ciência brasileira, nada sobre clínica psiquiátrica. Eu continuo dizendo, a neurofisiologia é muito importante. Os trabalhos, os estudos que o Rodrigo tem são fundamentais. Mas à medida que ele se propõe a explicar o humano e as doenças humanas, corre o risco, na minha maneira de ver, de deturpar o que é doença mental. Não é o quanto os conhecimentos que eles têm são úteis, são extremamente úteis, extremamente úteis. A questão é qual é o foco. Se isso fica na periferia da psiquiatria auxiliando a gente, ou se isso se transforma no centro da psiquiatria, como para ele é possível que não, e eu aceito, que bom, e fico contente, mas o que a gente vê aí na prática é neurofisiologia o tempo inteiro. A psiquiatria está desaparecendo. Agora, a gente ouve falar muito nos últimos anos no termo multidisciplinar. Os senhores acreditam que haveria espaço para uma atuação conjunta, para uma convergência em alguns conceitos destas duas áreas? Como que a gente poderia trabalhar isso, se é que poderia? Claro. Posso só comentar claro, o que o Geraldo falou? Eu acho bem interessante. O que acontece com a revista da FAPESP? A FAPESP é uma agência de pesquisa sensacional. É um polo de excelência que acontece no Brasil. Se você... Eu trabalhei na Inglaterra com grandes nacionais. Daí mais grave ainda, ela só fala em neurofisiologia. E é uma das agências de excelência e permite que a pesquisa, principalmente no estado de São Paulo, avance muito. É um negócio seríssimo. A gente tem coisas que não são tão sérias no Brasil, mas isso é sério. E a revista FAPESP, ela funciona muito como um veículo das pesquisas patrocinadas para a FAPESP. Qual é a distinção que eu acho fundamental aqui da gente fazer? Medicina ou psicoterapia são práticas, não são ciências. Sim, sem Essa dúvida. fantasia de que medicina é ciência, ela é fantasia. Concordância absoluta com que legal, isso. Que legal. E o que acontece quando a gente vai para a prática? A prática, eu brinco que você tem 20% de chance de ter um problema. Não existe isso no consultório. Ou você tem um problema, ou você não tem. E a minha brincadeira é que é a arte do 100%. Então, o que acontece? Quando você está na frente de alguém que tem um problema, você tem que cuidar daquela pessoa. E o que o Geraldo traz aqui é uma coisa fundamental da clínica. Ou você entende o histórico dessa pessoa e a complexidade dela, e você pode usar diferentes estratégias ou referências teóricas para entender isso, ou você não cuida daquela pessoa. Mas quando a gente vai para a revista FAPESP, ela ressalta quem realmente faz pesquisa e consegue grandes. Grandes são verbas de pesquisa. E aí o que acontece? A maior parte das pessoas que acaba fazendo pesquisa de alto nível e pede as verbas de pesquisa tendem a estar na neurofisiologia. Então, eu concordo contigo. O que a gente precisava era ter pesquisadores de alto nível que tivessem mais voltados para questões clínicas, então, que podem nos ajudar do ponto de vista de informação. Tem uma questão difícil de ser discutida aqui no ar, rapidamente, mas o que é pesquisa e o que é ciência que faz pesquisa? Né? Ele parte de um pressuposto que há uma objetividade na pesquisa e que os pesquisadores da neurofisiologia têm mais essa objetividade na mão. É uma divergência, você entende? Difícil discutir isso. Agora, sobre divergências e convergências, claro que se a gente pode ter convergências, é bom para o paciente. Mas não dá para reduzir tudo a convergências. Há divergências que são
inerentes ao próprio estudo que a gente faz. Por exemplo, ele citou com toda a razão, aliás, estou surpreso, porque não é o neurofisiologista que eu estou acostumado a enxergar. Né? O neurofisiologista é muito mais aberto. Né? Tem um paciente na nossa frente e nós vamos tratá-lo. O que é tratá-lo? Por exemplo, para mim, tem um paciente com delírio. Tratamento para mim não é tirar o delírio do paciente. Pelo contrário, eu trabalho com o delírio para poder tentar reorganizar o quadro psicótico dele, para que ele possa, através desse trabalho com delírio, reorganizar suas questões. Eu não quero tirar o delírio às pressas, com uma medicação imediata. Então, quando se fala em tratamento, o que é tratamento para cada um? Você entende isso? São questões muito difíceis de serem discutidas. O que é tratamento do ponto de vista das neurociências? Eu sou psiquiatra. Psiquiatra também. Com um PhD em neurociências. Então, quando eu estou no meu consultório, eu sou um clínico. E eu tive uma formação em psicoterapia também. E até é engraçado, eu fiz 7 anos de análise 4 vezes por semana por vários anos. E um pouco antes Não é um neurofisiologista comum. Você viu? um pouco antes de eu ir fazer meu PhD, eu tinha casado. Eu casei e fui, e a minha mulher brincava comigo. Antes, você via tudo cinza. Porque ela estava se referindo à psicanálise. Sim. E depois você começou a fazer a imagem, é tudo coloridinho. E é verdade. O que o Geraldo está falando é fundamental. Porque na hora que você vê um cérebro colorido, apontando que há uma disfunção em determinada região, há uma reificação, há uma concretização de uma coisa que é muito mais complexa que isso. Sim. E eu, como cientista, eu tenho muito rigor para comunicar essas coisas. Sim. Porque não é aquilo só o problema. Obviamente, nós estamos falando de uma coisa mais global. Mas também um aumento de glicemia não é o problema do diabetes. O diabetes é uma coisa física, cerebral, é muito mais complexa. Agora, é útil para os pacientes saberem que o pâncreas deles secretam menos insulina. Apesar de que na clínica eles vão entender que não é bem assim que as coisas acontecem, o colega dele que tem o mesmo problema que ele, o tratamento é bem diferente. Aqui na psiquiatria é uma situação parecida, mas eu percebi, isso eu aprendi quando eu escrevi um livro com um portador de esquizofrenia, o Jorge Assis. O livro chama Entre a Razão e a Ilusão. Sim. Desmistificando a esquizofrenia. Foi um exercício super legal, talvez uma das coisas que mais tem alimentado a minha prática. E eu estava com todo o cuidado de apresentar o quadro numa linguagem simples e tal. E aí chegou no final do livro, o Jorge falou, mas você não vai falar da questão neurofisiológica? Aí eu falei, meu Deus do céu, vou falar disso. E o Jorge falou, pô, eu li teus papers. O Jorge é um cara diferenciado, assim. Ele falou, eu li teus papers, tem um monte de coisa importante aqui. É importante as pessoas saberem que existe uma disfunção dopaminérgica. Assim como tem um aumento de glicemia nas psicoses. Isso é muito bem demonstrado do ponto de vista científico. É uma área que eu conheço bastante, que eu trabalhei com receptor e com dopamina. Ele é demonstrado em vários estudos em vivo, né, com as pessoas com o problema, sem remédio, e é demonstrado por vários aspectos. Saber disso não significa achar que a doença se resume à disfunção dopaminérgica. Desculpa, só acabando. E aí, todos os remédios que o Geraldo, todos não, mas a maior parte dos remédios que todos nós usamos para a psicose, vem modular a dopamina. E aí o que acontece? Se os pacientes não têm pelo menos essa noção, que é o que o Geraldo falou, você precisa democratizar essa informação, o que o Jorge me falou, você precisa democratizar, explicar isso direito, com rigor, mas de uma forma clara, para que as pessoas entendam porque elas tomam o remédio. Agora, o ponto do Geraldo, que eu acho que ele vai se estender, é fundamental. Primeiro que, do ponto de vista neurofisiológico, a dopamina não resolve o problema, é só uma parte. Então, é muito mais complexo, a gente sabe alguma coisa, mas tem muito mais a ser estudado. Segundo, que mesmo aquela alteração, porque, no fundo, o que a dopamina faz, ela dá mais ou menos saliência para as ideias aberrantes, que a gente costuma chamar de delírios e alucinações. Então, isso tem uma utilidade, mas ela é parcial. Então, desculpa. Em primeiro lugar, eu fico feliz em ver
Rodrigo, falar, porque não é o que eu estou acostumado realmente com neurofisiologistas. Ele me surpreende de um jeito bastante legal. Que bom. Mas vamos entrar na questão que ele colocou. Hoje, residentes de psiquiatria passam 70% dos seus estudos estudando dopaminas e receptores, dopaminas, mediadores químicos, receptores, marcadores biológicos, e não estudam mais como é que o esquizofrênico vive a temporalidade. Não estudam mais como é que o esquizofrênico, o que no sintoma esquizofrênico é da doença ou o que é do psicológico dele. Não estudam mais uma série de questões de vida, de histórias de vida das pessoas. Isso está acabando na psiquiatria. Então, saber que a dopamina tem uma importância, eu não entendo nada de dopamina, entendo muito pouco, né? Enfim, não tenho interesse em entender também muito. Saber que a dopamina tem essas ações é muito importante. Se ensinar isso aos residentes é muito importante, mas essa importância tem que ser periférica. Se a gente coloca o centro da psiquiatria nesses estudos e na prática está se colocando, deturpa e desvia o que são as questões centrais da esquizofrenia ou da psicose. Essa é a minha briga, entende? Não tenho nada contra a gente estudar dopamina. Que bom que tem gente que estuda e ensina a gente. E, para mim, me interessam os resultados práticos desse estudo. Os residentes estudam isso 80%, 70%. Estudam 5% como é que o esquizofrênico trabalha com o tempo dele, como é que ele trabalha com a identidade dele, como é que ele trabalha as dificuldades na linguagem dele. Isso não se estuda mais. Então, é aí que eu falo que a psiquiatria está desaparecendo, tomada pela neurofisiologia. Aparentemente, do que a gente está podendo conversar aqui, o Rodrigo concorda com isso. Sim. Né? Mas, na prática, se você for pegar currículo de residentes de psiquiatria, você vai ver que estudar dopamina é intensamente mais importante do que estudar como é que o esquizofrênico organiza o tempo e as relações dele, como ele está misturado psicologicamente às pessoas que cercam ele, coisas fundamentais para entender o esquizofrênico, para entender aquela pessoa que você quer tratar. Então, a minha ideia é que se estude menos dopamina, e que se concentre o estudo da dopamina nas pessoas que sabem isso, que estudam e que vão trazer uma prática para a gente em cima disso, na medicação e nas outras consequências. Eu acho que faz sentido o que você está comentando, mas é interessante. Assim, eu sou professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Talvez haja alguma divergência, como é ensinado lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP. Eu não sei dizer. Eu não falo só das clínicas, eu frequento outros lugares. Em geral, Da Unifesp, né? que eu sou um dos professores e cuido bastante da área de psicose e tal, a gente tem um foco clínico. Sim. Até eu sou responsável pelo curso de neurociências, e você vai ver o tempo que o curso de neurociências ocupa no currículo, até é muito pequeno, assim, é ridículo. Ocupa 2 horas semanais por um semestre dos 3 anos de residência. E aí o que acontece? A gente faz uma prática baseada em paciente e a gente faz uma coisa que eu acho bem legal, para mim é útil, a gente entrevista os pacientes junto com os residentes e pós-graduandos, porque é na clínica que a coisa acontece, entendeu? E essa história de ser neurofisiologista, de ter diploma, de ter PhD, na clínica ela não serve. Eu brinco isso, porque o que serve é um bom clínico, é alguém que escute o que o outro indivíduo apresenta, é alguém que acolha a queixa, que entenda a dinâmica familiar. Não basta você olhar aquilo de um ponto de vista só. E, sentado na frente de um paciente, é fundamental cuidar daquele indivíduo. Bom, temos aí uma convergência, então, entre vocês. Com certeza. Eu queria perguntar a respeito de uma outra coisa. Doutor Rodrigo, o senhor tocou nesse ponto em algum momento da nossa conversa, dizendo que estes estudos, aliás, o senhor está participando de um deles grande neste momento, que envolve crianças e adolescentes de São Paulo e também de Porto Alegre, que esses estudos, por enquanto, eles não têm uma grande contribuição na parte clínica. Eu queria saber como está sendo realizado esse estudo, até para saber do senhor o seguinte: se o senhor acredita que nós poderemos ter no futuro algum tipo de marcador para a saúde mental semelhante ao que a gente tem hoje, por exemplo, como o colesterol para a saúde do coração?
Obrigado pela pergunta. Eu acho super interessante. Na verdade, eu sou integrante desse estudo que acompanha, eu sou 2.500 crianças de 6 a 12 anos. É um Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. A gente já está avaliando essas crianças 3 anos depois, então elas têm de 9 a 15, de 10 a 16, mais ou menos. E nós estamos vendo a trajetória delas do ponto de vista comportamental, rendimento escolar, relação com os pais e também neurofisiológico, como é que o cérebro se desenvolve, os marcadores periféricos e tal. Além disso, eu sou líder de um projeto em esquizofrenia, que pega etapas pré-psicose, antes da doença começar, no início e vai acompanhando isso. Então, o que a gente consegue é abranger todos os momentos. A gente sabe, isso está relativamente claro, que, e o Geraldo deve concordar comigo em relação a isso, que as coisas não começaram no momento em que a pessoa fica psicótica. As coisas têm um início lá atrás, tá certo? A gente precisa investigar isso. Sem dúvida. Do ponto de vista neurofisiológico, o nosso cérebro funciona por padrões. Então, se eu dirijo, eu aprendo estabeleço um padrão que me permite dirigir. Se eu não tenho estímulo de direção, eu volto para andar a cavalo, para fazer outras coisas, ou caminhar e tal. Quando você vai estabelecendo ligações e os sintomas começam a ocupar muito da vida do indivíduo, tanto faz sintoma psicótico como ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo ou, por exemplo, depressão, eles vão se cristalizando como funcionamento. E essa cristalização impede que o indivíduo acesse as suas estratégias vivenciais. É aí que a gente começa a chamar de doença. Mas antes disso, esse processo está se dando. Então, a tua pergunta é, vai ter ou não vai ter? Eu acredito que a gente vai avançar muito. Se você for ver, por exemplo, nas análises de ressonância funcional, o tipo de análise que a gente faz e correlacionar isso com aspectos cognitivos, até de história de vida, traumas precoces, a gente avança nesse sentido. Não vai ser para depois da manhã. A gente já tem marcadores, mas eles não são úteis para a clínica nesse momento. Então, acho que não vale a pena entrar no detalhe. Já tem originais com patentes nossas aqui, eles não são úteis ainda. A gente tem que tentar ver. Mas o que acontece é que eles vão contribuir. Mesmo contribuindo, parece com a história do eletroencefalograma. Quando eu estudei isso assim, quando o eletroencefalograma entrou na neurologia para avaliar a epilepsia, os neuros falaram, pô, mas agora tem uma máquina que resolve o nosso problema. É interessante que veio esse medo. O que acontece não é nada disso. O clínico usa os aspectos neurofisiológicos para cuidar daquele indivíduo. Entendeu? E isso foi incorporado. E, obviamente, aquela máquina, aqueles aspectos neurofisiológicos não dão conta do fenômeno nem para a epilepsia. Imagina para uma questão mais sofisticada que são os transtornos mentais. Então, para voltar à tua pergunta, sim, eu imagino que nós vamos achar marcadores, mas nunca eu acho que a gente vai prescindir da clínica. Isto. A sua pergunta supõe que exista um quadro nosológico, vou falar como médico, um quadro clínico chamado esquizofrenia, e que esse quadro clínico seja homogêneo nos diferentes países do mundo, nos diferentes institutos de psiquiatria, para os diferentes psiquiatras. Isso não é verdade na prática. A palavra esquizofrenia é uma palavra que, na minha maneira de ver, daqui 50, 70 anos vai desaparecer. Não a doença vai desaparecer. O conceito da doença vai desaparecer. O que seria um conceito mais realista? Eu prefiro a palavra psicose. De qualquer maneira, supondo que tivesse uma unidade na palavra esquizofrenia, fazendo a suposição, eu pessoalmente não acredito que um dia vai existir um marcador, uma questão de crença pessoal, um marcador que vai dizer, olha, quem tem isso é esquizofrênico. Não acredito. Eu acredito que possa se fazer correlações entre instâncias da vida ou instâncias cerebrais e a doença, e o que a gente chama de esquizofrenia. Eu gostaria de lembrar também, quando o Rodrigo fala que a palavra mente é uma palavra filosófica, eu também fiz filosofia, e é uma palavra filosófica, sim, você tem toda a razão, só que eu gostaria de lembrar que a questão de esquizofrenia é uma questão médica há 400 anos. Nós temos humanidade há 20 mil anos. A palavra esquizofrenia
é uma palavra de 100 anos, mas o conceito de doença mental médico é um conceito de 300, 400 anos. E ainda hoje existem muitos filósofos que falam que a questão esquizofrenia não é uma questão médica. Não que eu concorde com isso, mas só para mostrar a complexidade da questão. Então, não acredito que exista um marcador que a gente possa dizer que aquela pessoa é esquizofrênica e aquela não é porque tem esse marcador e aquela não tem. E eu acho que isso nunca vai acontecer. O que pode acontecer são correlações que eu questiono um pouco, mas que podem existir, e que possam mostrar, olha, aquela pessoa tem isso caracteriza um pouco mais quadro psicótico, ou coisas assim. E essas correlações, para mim, elas são muito mais... A minha tese de doutoramento eu trabalhei exatamente com isso. E o que é psicose? Né? Acredito muito mais em correlações com a história de vida da pessoa, coerente com o que o Rodrigo falou de tomar a doença anterior ao aparecimento do surto, que, aliás, é uma posição muito bonita da parte dele, mas que eu encontro pouco no neurofisiologistas. Eu volto a dizer, o Rodrigo é muito mais um clínico, que também é neurofisiologista. Verdade. Complementando esse raciocínio, a gente até bateu um papo lá fora, eu não acho que esse termo esquizofrenia deve durar muito também do ponto de vista neurofisiológico. Eles são síndromes. A mesma coisa para a depressão ou ansiedade em geral. São síndromes que devem ter vários padrões. É como se você falasse febre. Né? Febre, você tem uma febre por uma pneumonia, você tem uma febre por uma doença autoimune, você tem uma febre por um trauma crânioencefálico. Então, atualmente, provavelmente você tem várias patologias ou assinaturas cerebrais diferentes. Mas eu acho legal conversar isso, eu acho que tem uma utilidade pública a gente discutir, porque, bem ou mal, os médicos, mesmo que tenham mudado as classificações, continuam trabalhando com isso, com esquizofrenia, tanto que a gente se refere a essa palavra. Então, eu até costumo falar para os pacientes, esquizofrenia, ela vem carregada de muito estigma, e isso precisa ser desestigmatizado. Agora, para um clínico comunicar isso, fazer um relatório para outros médicos, para um plano de saúde, ele é obrigado a usar essa classificação. Ele norteia Daí a objetividade da neurofisiologia ser interessante. Né? E a subjetividade do psiquiatra se perde nisso, porque não tem essa concretude. Mas aí, Geraldo, eu acho que não é a concretidade da neurofisiologia que contribui ainda, é a concretude da psiquiatria, porque a definição é toda clínica, né? Ela gostaria de ter neurofisiologia, né? Não concorda? E ela continua sendo psiquiátrica. Só acabar esse raciocínio que eu acho que é importante. Então, a gente acaba continuando a usar, tanto que nós estamos falando disso. Agora, dentro da esquizofrenia tem um monte de gente completamente diferente. Tem pessoas que têm uma doença muito grave, incapacitante, não conseguem sair do quarto, e eu tenho médicos exercendo e pagando as contas e sustentando os pais. Quer dizer, não é um médico, vários que preenchem os critérios dessa mesma doença. E aí, a utilidade do diagnóstico, ela é grande. Agora, eu acho péssimo que alguém se ache esquizofrênico, entendeu? Ele tem um diagnóstico, ninguém é diabético, ele tem uma disfunção e precisa se cuidar. A mesma coisa, e eu acho a ideia de psicose fundamental. Desculpa. A gente está com o tempo quase esgotado. Só para não interromper o senhor, uma rápida conclusão. Rapidinho. Quando você constrói uma casa, você tem um plano, uma sequência de fatos para construir uma casa. Quando você constrói um ser humano, você tem uma sequência de fatos conhecidos pelos estudos. Na defasagem dessas sequências de fatos que a gente vai encontrar a doença. Muito bem, trouxemos divergências, trouxemos convergências. Eu agradeço demais a participação do Dr. Geraldo Massaro, também do Dr. Rodrigo Bressan, por todos esses esclarecimentos aqui no Complicações de hoje. Obrigado. Obrigado.